Bom dia, meu nome é Gabriele, eu tenho 16 anos, estudo no CECILHACS e estou no primeiro ano do ensino médio. Bom dia, meu nome é Vinícius, eu tenho 17 anos e também estudo no CECILHACS. Bom dia, aqui é a Prof. Márcia. A gente está fazendo um trabalho maravilhoso com o primeiro ano da escola CECILHACS. Estamos aqui hoje apresentando nosso primeiro podcast, um gênero textual estudado em sala de aula e vai ser apresentado pelo nosso querido vizinho. Então, vizinho, passa a palavra para ti para poder se apresentar para o nosso público. Bom dia, eu sou o vizinho. Na verdade, meu nome é Rafael, mas todo mundo hoje aqui me chama de vizinho. Difícil alguém que me chama ainda pelo nome, faz tempo já. Então, eu comecei minha trajetória, vamos falar assim, profissional há muito tempo atrás. Enfim, depois a gente vai entrar nos detalhes aí, né? Mas eu tenho bastante experiência em área comercial, né? Foi praticamente a minha base toda de profissionalismo foi na área comercial. Sou formado em administração, sistemas de informação, engenharia de produção e tenho pós em gestão comercial. Então essas são as minhas formações. Então, aqui no desenrolar da conversa aqui a gente vai fazendo mais um bate-papo aí. Então, agradeço muito aí pela oportunidade, agradeço também aí a presença de todos aí por estar participando, né? Eu acho que é bacana, acho que é um projeto legal. Isso aí ajuda bastante, né? O desenvolvimento principalmente da turma de vocês, e eu acho que com o cenário depois que a gente pode apresentar, isso abre também a mente de todo mundo, né? Para pensar no futuro, né? Porque eu um dia também já estive no lugar de vocês, sentado, estudando, enfim, né? Observando outras pessoas, e isso aí pode agregar bastante, né? Uma bagagem para vocês também, né? Não só a minha experiência, mas a experiência das pessoas principalmente, que podem trazer e agregar algo para todo mundo, né? Para começar nosso projeto, como surgiu a ideia de abrir um mercado? Então, a ideia mesmo do mercado, ela foi bem de repente, assim. Na verdade, a ideia, a gente sempre tinha eu e a minha esposa, a gente sempre tinha a noção e tínhamos a ideia de desenvolver algo para nós, né? Ter um próprio negócio. Só que a gente ainda não sabia o que. A nossa ideia inicial sempre foi fazer uma hamburgueria artesanal. Uma porque na cidade não tinha ainda na época nada bem focado, né, em hamburgueria artesanal. Então o nosso projeto sempre foi isso, né? Eu estudei bastante isso, conheci o João do Black Burger lá, que é uma hamburgueria de Rio do Sul. Então o nosso projeto sempre foi montar alguma coisa relacionada à alimentação, mas não supermercado, né? Não mercado na época, mas sim uma hamburgueria, uma lanchonete, enfim, a gente queria trabalhar mais nesse ramo, né? Assim, né, Rafa, até pelo fato de ser uma cidade pequena, talvez seria interessante, né? Isso mesmo. Na época, um diferencial, porque né? O que a gente percebe hoje, né? A gente sai na cidade, mas a gente não tem mais muitas opções, né? Então, né, obviamente as opções que a gente tem são bem interessantes, né? Tem restaurante, tem lanchonete, mas não tem, né? Tu sai assim no final de semana, parece que falta alguma coisa, né? Mas esse era o projeto inicial, onde hoje é o mercado da vizinhança, né? Então esse projeto ele iria nascer ali, mas aí veio pandemia, né? Então na pandemia o bar, restaurante, lanchonete foram praticamente, né, os setores que ficaram paralisados, né? Então uma hamburgueria não ia dar muito certo, ia ter que ficar pelo menos um meio ano, né, quase um ano aí, né, com restrição, parado, enfim, né? E aí o que a gente pensou? Vamos abrir um mercado. O mercado era um ramo que vem crescendo muito. Naquele ano, quando a gente estudou, né, também sobre o mercado, o segmento, né, de mini mercado ele vinha crescendo 35% em relação ao ano passado, né? Então foi bem embasado nisso, né, em estudo mesmo, para ver como é que estava. A gente fez uma leitura de mercado, né, fizemos algumas pesquisas de mercado na cidade também. Então isso aí ajudou a nossa tomada de decisão e, obviamente, né, muito preocupado com a questão da pandemia, né, investir um dinheiro, né, onde tu realmente vai ter um retorno depois, né? E provavelmente a hamburgueria teve um retorno meio gradativo, assim como foi durante a pandemia, né, onde foi muito restrito e
todo esse, né, a gente viu quantas coisas fecharam, né, lugares, bares, né, não só na nossa cidade, mas, né, no Brasil, no mundo, a gente viu como se modificou a questão pandemia, no sentido de que se surgiram coisas novas, né, e fecharam outras, né, então teve uma mudança muito radical no nosso... O cenário, na verdade, né, vamos falar mais, obviamente, mais específico da nossa cidade, a gente teve que se adaptar, né, a novas realidades, né. Então, o que o mercado, vamos chamar assim, o que o comércio era antes da pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia, na verdade, inverteu muito, né, essas questões, né, mudou totalmente o cenário, hoje é uma nova realidade, né, o mercado ele se transformou, principalmente, né, o mercado, vou chamar assim, mercado digital, né, redes sociais, né, então esse foi um mercado que mudou bastante e que veio para agregar muito, né, para o fator de divulgação, para o fator de tu alcançar pessoas que antes você não alcançava, né? Então esse foi um outro, né, já aproveitando esse gancho, né, esse foi um outro ponto, né, que a gente aproveitou bastante essa questão de rede social. No início, né, a gente mantém, obviamente, uma rede social bem ativa, mas antes a gente não via muito, né, rede social bombando assim em comércio, né? Então muitos de vocês talvez podem ter visto já, ou de repente quem ainda não viu um vídeo lá do vizinho, lá do mercado, né? Eu acho pouco improvável que alguém não tenha visto, né? Mas a gente conseguiu aproveitar também essa questão aí de divulgação, principalmente, né? Então depois a gente também vai entrar nos detalhes aí, mas é só... Os vídeos são maravilhosos, a gente vai chegar na questão ainda das mídias digitais e tudo, então, né? Isso, na verdade, uma coisa vocês podem ter certeza. Então, o mercado ele se transformou bastante, né? Então hoje a gente tem novos cenários projetados, né? É um negócio bem diferente da realidade que era antes, né? Então, Vizinho, qual foram os seus empregos passados? Você acha que de alguma maneira eles influenciaram no que você trabalha hoje? Antes na abertura eu comentei alguma coisa, né? Que a minha formação, minha experiência profissional praticamente foi em área comercial, né? Mas eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? Numa empresa que era da minha família. Eu trabalhava no chão de fábrica, né? Então era uma empresa do meu pai e do meu irmão, onde a gente fazia implementos agrícolas, né, nessa empresa. Sou natural lá de Dona Ema. Então eu trabalhei lá dos 14 até os 17. Né? Cidade pequena, né? Todo mundo conhece Dona Ema, não? Dona Ema é uma cidade bem pequena. Não tem muita oportunidade profissional, tem poucas empresas, né? Enfim. Então, trabalhando no chão de fábrica, eu sempre pensava para mim, eu quero alguma coisa diferente para mim, né? Eu quero novas oportunidades, eu quero buscar crescer, né? Eu acho que é um anseio até de todo mundo, né? De quando está estudando, o que vai imaginar o que a pessoa quer ser futuramente, que a pessoa quer ser bem sucedida profissionalmente, pessoalmente e assim por diante, né? Então era algo que eu procurava muito, sair da cidade, porque devido à cidade ser muito pequena, não ter potencial, e eu gostaria sim de ter algo a mais sempre para mim, né? Então, aí com 17 anos eu entrei na faculdade em Ibirama, né? Aí eu comecei sistemas de informação, era a FE, né? A antiga FE, depois virou o BESC, né? Então com 17 anos eu iniciei na faculdade e eu consegui um estágio lá em Ibirama na Máquinas 1000. Consegui um estágio, aí eu acabei mudando, né? Saí de Dona Ema, fui morar em Ibirama. Iniciei esse estágio lá na Máquinas 1000, entrei no planejamento de produção. Então era bem uma área mais direcionada a controle de produção, ao que a empresa ia produzir naquela semana, naquele mês, enfim, né? O resumo, né? Então eu fiquei 6 meses de estagiário, depois dos 6 meses eu fui efetivado, né? E aí eu fiquei eu não me lembro agora em anos quanto tempo que eu fiquei lá, mas eu fiquei um bom período lá. Então eu saí da Máquinas 1000, eu era analista de planejamento, eu fui trabalhar na Rio Sulense. Aí eu entrei no setor lá já como coordenador de planejamento, né? Eu já assumi novas responsabilidades, o setor da empresa era eu que coordenava, né? Eu já tinha algumas outras pessoas que trabalhavam totalmente comigo lá. E aí eu não me lembro o ano, mas a gente passou por uma enchente muito grande lá em Rio do Sul.
na época, eu fui morar para lá. 2011, eu acho, né? Eu acho que foi 2000, não me lembro, eu sei que teve um ano aí que teve uma enchente muito grande. Então eu saí de Birama, fui morar para Rio do Sul. Não tinha medo de arriscar na época, quando a gente é jovem, a gente tem muito mais coragem, eu acho, depois que tá adulto, né? Acho que a gente tem, mas aquele anseio de buscar algo melhor, de trazer algo melhor para minha vida foi assim mesmo. Então aí eu saí de Birama, fui morar em Rio do Sul, fiquei um tempão morando em Rio do Sul. Trabalhei, né, o tempo todo que eu morei em Rio do Sul, eu trabalhei na Metalúrgica Sul-Sulense. Aí passamos por uma enchente lá muito grande, né? Uma situação muito complicada, a gente não conhecia muitas pessoas, eu fui morar sozinho, né? A gente não conhecia muitas pessoas e a cidade inteira na época eu lembro que foi devastada. E com isso é interessante, porque com isso apareceu uma outra oportunidade para mim durante essa enchente, mas em outra cidade, né? Então eu estava acompanhando um pessoal dentro da empresa que estava desenvolvendo uma consultoria, né, uma empresa lá de Joinville estava desenvolvendo uma consultoria dentro da empresa para ajustar alguns setores, alguns parâmetros que não estavam corretos, né? Então eu acabei acompanhando esse pessoal. E esse pessoal eles desenvolviam consultoria para outras empresas também, né? Então aí no meio dessa enchente aí o pessoal dessa consultoria me ligou e falaram: Rafa, a gente está desenvolvendo um trabalho aqui em Jaraguá do Sul, né, com uma empresa também, uma metalúrgica e tal. E a gente tem interesse, né, a empresa, no caso, tem interesse de fazer uma proposta, enfim, né, de repente te trazer para trabalhar aqui. E aí foi o que aconteceu, né? Eu acabei saindo de Rio do Sul, fui até Jaraguá, passei pelo processo seletivo, fiz entrevistas, etc. Acertamos todos os detalhes, aí eu me mudei, saí de Rio do Sul, aí fui morar em Jaraguá do Sul, lá fiquei também um bom período. Aí lá eu já entrei como gerente de planejamento, então lá eu era responsável pelas áreas de terceirização, planejamento, logística, transporte, produção, né? Então eu tinha na época lá 25, 26 colaboradores, né, que eram de minha responsabilidade. Então até então era mais focado sempre trabalhando com muito número, com muito planejamento, né, com muitas hipóteses também do que ia fazer na produção, enfim. Mas era bem embasado, basicamente meu profissional até esse período aí era baseado nisso, né? Planejamento, enfim, analisando bastante números, dados, enfim. O que é totalmente o oposto de agora, Isso, né? bem o oposto. Então a minha carreira lá começou, né, com planejamento, aí depois vou dar sequência aqui, vocês vão ver que ela mudou no decorrer e depois foi seguindo de uma outra forma ainda, né? Então, na verdade, a vida ela acaba te dando muitas oportunidades, aí, querendo ou não, a tua vida vai dando voltas, né? Então, e aí tu vai fazendo as tuas decisões. Cada decisão que você toma, você vai chegar em algum lugar baseado naquela decisão, né? Então, é basicamente isso que a tua vida é feita, né? De escolhas e decisões, aquilo lá vai te levar para algum lugar. Então, aí morando em Jaraguá do Sul, enfim, já estava meio saturado disso, planejamento e tal. E pensei, putz, eu preciso, né, eu preciso buscar outras formas de conhecimento, outras formas de crescer também profissionalmente. Já estava num cargo bem legal, já estava com um salário muito bacana na época, né? Então eu tinha 24, 25 anos na época, eu já ganhava R$8.000 com 24, 25 anos, só para vocês terem uma ideia do que né? Porque no passado um valor desse era exorbitante, assim, era para minha idade, eu vou falar, eu olhava, eu às vezes não acreditava, né, que eu já tinha um salário assim tão alto na época, né? Então, né, como eu falei para vocês, a vida é feita de escolhas, eu tive que sacrificar muita coisa, família, meu pai e minha mãe hoje não são mais vivos, ambos são falecidos, né? Mas tive que largar tudo em busca daquilo que eu queria para mim, né, profissionalmente, né, e pessoalmente também. Então, né, só que chega um momento da tua vida que ou tu evolui, ou tu permanece onde você está, mas permanecer às vezes onde você está não é interessante. Então foi onde eu tomei uma decisão de procurar algo diferente. Mas o quê? Queria área comercial, eu queria muito área comercial, eu tinha muita aptidão porque eu já trabalhava com os fornecedores, eu queria buscar algo no comercial. Aí fui buscando algumas vagas, fui procurando
enfim, internet, etc. Fui me candidatando a algumas outras coisas e apareceu uma vaga em Rio do Sul para supervisor de vendas da Ambev. Ambev vem de Skol Brahma, trabalhar com bebida, né? Então, nessa época apareceu essa oportunidade, eu me inscrevi, passei e iniciei lá, eu entrei como supervisor trainee, né? Como se fosse, não um estágio, mas é um acompanhamento que a gente faz durante um ano. Se tu atingiu a performance, tu permanece, se tu não atingiu, né? Aí tu tá desempregado. Então foi aí que aconteceu, entrei nessa empresa aí, entrei na Ambev, uma das maiores, é a maior fabricante de cerveja do mundo, né? Então eu iniciei em Rio do Sul, cuidava só de Rio do Sul no início, e em 6 meses eu fui efetivado como gerente, né? Eu entrei como supervisor, depois de 6 meses fui promovido a gerente de vendas, então aí começou uma trajetória bem diferente, né? Com outra visão. Antes era focado mais no planejamento, mas a bebida, né? Trabalhar com bebida é assim, é muito planejamento, né? E muita execução, né? Então eu tinha na época lá 7, 8, 10 vendedores, mais promotores de venda, então tu tinha que planejar toda a tua meta baseada na rota, né? Na cidade de atendimento de cada vendedor. Então isso você tinha que desenvolver, entregar para ele o planejamento, olha, isso aqui é o que tem que ser feito. Então, e aí o vendedor corria atrás, trabalhava em cima do roteiro que ele tinha para sim atingir as metas dele, que era traçada por mim, né? A gente pode dizer então que ele foi o primeiro contato já para abrir depois portas para o que é hoje, né? Sim, exatamente, isso mesmo. Então aí já começou bebida, era, né, refrigerante, água, energética, etc. Então tinha todo uma cadeia de produtos, né, que eram comercializados. Então aí depois que tu entra para a área de vendas, tu conhece muita gente, eu conheci muita gente, eu viajei bastante também. Então aí depois da Ambev eu fui trabalhar na Coca-Cola do Brasil, né, fui trabalhar na fábrica mesmo, né. Hoje no Brasil são 9 fabricantes hoje de Coca-Cola, né? Então eu fui trabalhar numa franquia que estava sediada no Rio Grande do Sul, então ela era responsável pelo engarrafamento, venda e entrega do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? E uma parte do Rio de Janeiro, né? Então o que aconteceu? Eu assumi em Rio do Sul, como eu já estava sediado em Rio do Sul, já tinha o conhecimento, né, da outra empresa, então a gente montou toda a estrutura, né? Então a Coca-Cola na época estava com uma dificuldade muito grande, eles atendiam como distribuidor, não era venda direta, né? Então não era a própria fábrica que fazia a venda na região. Então a gente montou a estrutura e começamos em Rio do Sul fazer o atendimento direto da fábrica, né? Então a gente, né, então todo o Planalto Serrano, toda a região de Rio do Sul, Presidente Getúlio, Ultimação, onde vocês podem imaginar que na época a gente tinha um vendedor de Coca-Cola, né? Então foi bem bacana, acho que foi uma das partes na área comercial mais brilhante assim da minha história, foi poder ter tido o privilégio de trabalhar na Coca-Cola, né? Pô, a Coca-Cola é fantástica, é sensacional, tu respira a Coca-Cola mesmo, sabe? É um negócio bem... O pessoal veste a camisa. Veste a camisa mesmo, é bem interessante. Então, aí na época eu estava sediado em Rio do Sul, como eu falei, cuidava do Alto Vale, Planalto Serrano, e eu cuidava um pouquinho da parte de Blumenau também, então quando tinha Oktoberfest, toda a coordenação do Oktoberfest, da parte de chopp, bebida, que era a Heineken na época, né, que era a cerveja da Coca-Cola, era eu que organizava isso tudo dentro da Oktoberfest, os desfiles, enfim, os pontos de venda. Então a gente com a equipe ia lá, montava, organizava essa parte toda. Então foi um trabalho bem interessante, gente. E assim, eu imagino que deve ser um trabalho bem difícil também, quando a gente pega um evento muito grande como é o Oktoberfest, que é um evento a nível nacional, e vem muitas pessoas de fora do Brasil também, né? Sim, com então, certeza. Para conseguir montar toda essa estrutura de bebida e imaginar que vai fornecer X bebida para outras pessoas, né? Isso. Aí tem um grande desafio, porque na verdade a gente tomava conta de onde era o desfile, lá na Rua 15, né? Então na Rua 15 tinham vários pontos de venda que vendiam chopp, só que eles não trabalhavam só com a tua marca.
Então tu tinha que convencer eles a trabalhar com o chopp da tua marca, para aí sim tu poder garantir o volume de venda. Então era bem mais difícil. Primeiro tinha que convencer, fazer uma negociação, então, e aí sim depois efetivar para conseguir fazer o fornecimento, né? Então era muito mais complicado, né? Então depois que estava tudo negociado, tudo acertado, aí era tranquilo, era só colher os frutos daquilo que a gente fazia. Mas a Oktoberfest, né, obviamente em outubro, né? Em julho a gente já começava essa movimentação em Blumenau para poder fazer as negociações, né? Então foi bem gratificante, né? Eu fui por 3 anos consecutivos, né? O melhor coordenador de vendas no Brasil, né? Por 3 anos consecutivos, tive a premiação, foi bem interessante, né? Então era categorias de volume de venda, tem muitos detalhes aqui, e se eu ficar contando aqui a gente vai longe, né? Mas foi bem legal. Aí depois da Coca-Cola, a Coca-Cola na verdade fica muito limitado por região. Ou tu migra para uma outra cidade. Aí na época apareceu, eu queria ser transferido para Blumenau, eu queria ficar em Blumenau e eu não estava conseguindo porque a pessoa que estava lá já estava um bom tempo e não tinha essa oportunidade em Blumenau. E apareceu então uma vaga em Chapecó. Então, foi bem mais ou menos nesse período que eu comecei a namorar com a Jéssica, com o Getúlio, né? Então aí apareceu uma oportunidade em Chapecó, mas aí eu decidi não ir para Chapecó, né? Eu queria Blumenau, e Blumenau eu ia ter que esperar muito tempo, então eu não estava a fim de sair a 800 km de distância, tinha recém iniciado um relacionamento aqui na cidade, enfim, né? Essas pequenas decisões, que na realidade depois se tornam grandes decisões, né? Hoje a gente já vê a tua família ali consolidada. Exatamente, então hoje depois de 8 anos aí, já tenho uma filha de quase 2 anos. E a boneca, né? A Margarida. Então, aí essa decisão eu tomei de não aceitar essa transferência para Chapecó e, enfim, aí quando tu não aceita uma transferência, tu fica muito limitado. É difícil tu receber uma outra oportunidade para uma outra região, né? Então, aí na Coca-Cola deu praticamente 4 anos e meio, quase 5 anos que eu fiquei na Coca-Cola. Aí eu decidi sair. E aí eu fui trabalhar na Oliveira Alimentos, lá de Florentino. Bala de banana, conserva, doce de fruta, enfim. Então lá eu entrei como gerente regional de vendas. Então eu tomava conta de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Eu já morava aqui em Getúlio? Foi quando eu mudei para Getúlio, esqueci de comentar isso, né? Aí quando eu estava indo na Coca-Cola, aí eu e a Jéssica a gente decidiu morar junto, enfim, aí eu vim morar pra cá. E aí quando eu já estava morando aqui, aí eu fiz essa decisão de mudar de emprego, né, enfim, e trabalhar em Laurentino. E aí começou muitas viagens, né? Porque daí imagina, eu cuidava de 3 estados, cuidava da Rio Grande do Sul, né? Então eu viajava bastante para o Paraná, viajava para o Rio Grande do Sul, viajei por toda Santa Catarina. Então aqui no Sul, todos os estados todas as cidades que vocês podem imaginar, eu estive praticamente em todas elas, sabe? Então a região era muito grande, eu tinha 35 representantes na época lá, então também foi uma outra experiência, né? Trabalhar com alimento, antes eu trabalhava com bebida, e depois eu migrei pro alimento, né? Então é bem interessante. Aí eu comecei a ter negociações com grandes redes, Coque, né, Angelone, Giasse, Bistec, então já virou uma nova realidade, né? Então estava muito regional aqui, então por exemplo, Cravil, Top, Master Valley, que são redes aqui da região, então era mais antes focado aqui, né? Então depois da Oliveira acabei assumindo novas responsabilidades e ter acesso, né, a essas grandes contas de varejo, né, que são bem importantes para o mercado, né? Então aí começou muita viagem, etc. Daí eu e a Jéssica, né, a gente estava pensando, daqui a pouco a gente quer ter um filho, vamos fazer um planejamento para isso, e comecei a ter umas viagens, ficava às vezes uma semana, 2, cheguei a ficar 20 dias fora, assim, viajando, né? Tempo, né? Então é bastante tempo, né? Então foi onde eu decidi que eu não queria mais viajar tanto, né? Já estava, né, um bom tempo já no meio, né, no ramo, e aí decidi buscar uma outra coisa. E daí, coincidentemente, eu assumi a gerência comercial da cervejaria Randberg, ali de Pirama,
Então, na Oliveira acho que eu fiquei 2 anos, 2 anos e pouquinho. Aí eu consegui essa oportunidade ali na cervejaria Hudson, então aí de fato foi onde eu mergulhei, né? Não mergulhei na bebida, mas eu, né? De fato eu abracei a causa para trabalhar, né? Com cerveja artesanal, que a cerveja artesanal ela vinha crescendo bastante, né? Então foi onde de fato eu decidi abraçar a causa e trabalhar em cima disso. Então foi uma experiência bem bacana, onde, né? Eu consegui entender um pouco mais de cerveja, os detalhes, enfim, né? Então foi onde praticamente assim corria na veia mesmo o sentimento de dono da empresa e o sentimento de querer fazer algo a mais pela cerveja, né? Hoje a gente é acostumado muito com cerveja normal, né? Brahma, Skol, Antártica, né? E a cerveja artesanal hoje ela tem e o que a gente percebe de um tempo para cá é que a cerveja artesanal ela já está consolidada também nos mercados, em outros mercados, né? A gente tem as tradicionais, mas o pessoal que gosta de uma cerveja um pouco diferente já opta por uma cerveja artesanal. Então a gente tem alguns eventos que já fornecem, né? Então assim, acho que foi um avanço, né, até para as pequenas cervejarias, né, as regionais, eu percebo que cresceram, né, e para as grandes também tiveram que se modificar de alguma maneira, né, melhorando o produto, enfim, melhorando para que todos pudessem, né, quem gosta, né, vai procurar sempre um produto de qualidade maior, melhor, né, então acho que foi essencial essa mudança, né. Hoje falando de cerveja, né, o dia que você chegar na idade de poder beber cerveja tranquilamente, vocês vão entender um pouco mais. Mas hoje tu tomar uma cerveja normal e tomar uma cerveja artesanal, uma coisa não tem mais nada a ver com a outra. Então, vizinho, ali tu abriu o mercado e então a gente sabe que nem tudo é mil maravilhas, a gente sabe que passa por dificuldades e assim, a gente queria contar assim que tu contasse uma maior dificuldade que tu passou com a abertura do mercado. Hoje, na verdade, uma das maiores dificuldades, vamos falar de mercado, né, é a questão da cidade, né? A cidade hoje não é uma cidade muito grande, né? Então, obviamente, hoje eu estou sediado em um bairro que é um dos maiores da cidade, né? Mas a maior dificuldade inicial, vamos falar assim, né, é tu conseguir se destacar em relação aos outros mercados que já existem na região, já estão há mais anos, já estão consolidados, né? Então, essa foi uma das principais, talvez, dificuldades de a gente tentar se destacar, né? Mas o começo é bem difícil, porque tu não tem histórico de compra com ninguém, então o que tu compra é basicamente à vista, né? Então não basta tu ter o CNPJ, ter o CPF 100%, sem nenhuma restrição, né? Isso naquele momento não vai importar, porque tudo que tu compra é à vista, então as pessoas não confiam, né, no teu negócio, né? E é difícil, né, isso, porque tu não tem, digamos assim, tu tem credibilidade da tua pessoa, né? Mas do fornecedor, o fornecedor ele, né, não interessa, tu é um cliente novo, tu tem que comprar à vista, tu tem que dar teus pulos, né? Então basicamente tudo que entrou no mercado aí nos primeiros 8 meses foi tudo compra praticamente à vista, né? Já tínhamos um investimento alto, né, de montar a primeira parte do mercado na época, né? Mas essa foi uma das grandes dificuldades, se destacar dentro da cidade por já ter mercados consolidados, e a outra questão de fazer o negócio girar, porque, né, o teu estoque, tu não conseguia um prazo de pagamento, tu não conseguia nada, então essa foi uma das maiores dificuldades que eu vejo, né? Ô vizinho, e a questão, assim, uma curiosidade agora, a questão que quando a gente mexe com alimentos, né, a gente tem sempre a data de validade. Sim. Como é que funciona esse processo, assim, vamos abrir o mercado e tem um prazo em que as coisas também vão vencer e tem que fazer o giro acontecer. Sim. Como é que funciona essa transição? Então, é bem complicado, não é fácil, a gente tem que estar ligado 100% em todos os produtos, né? Hoje a gente tem a área dos primeiros produtos com validade mais próxima, que eu digo assim,
Dentro da validade normal, né, elas já ficam na gôndola, né, e os produtos novos que vão chegando são armazenados no estoque. Então, no estoque, já são todos classificados por data de validade. Então, um exemplo, você tem um produto que na gôndola está 10 do 12, lá no estoque talvez eu tenha alguma coisa 10 do 12, mas já tenho para 20 de janeiro, por exemplo, né? Então, ali a gente vai fazer o processo de primeiro consumir aquela validade mais próxima para daí dar andamento, né? Mas isso é bem complicado. A gente errou em alguns pontos no início de deixar o produto vencer por até, né, falta de experiência, vamos falar assim, mas uma fatia muito baixa, vou falar talvez de 2, 3%, né? Que a gente teve problema de validade, mas essa transição ela tem que ser muito rápida, né? Porque às vezes se tu perder uma semana com o produto lá no estoque e tu não tem abastecido na gôndola, tu pode acabar perdendo o produto, né? Que a gente pensa mais nos frios, né? Sim. O queijo, os derivados do leite, a própria carne, né? Ela precisa ter um giro muito rápido, né? Quando você chega a falar de alimento perecível, né? O alimento perecível é muito delicado, então a validade já não é muito grande, né? O shelf life dela é mais curto, né? E quando você fala de carne, você fala de uma validade de 10 dias, né? Então chegou lá a carne, chegou o boi que vai para a câmara fria, depois ele é feito a desossa lá, então ele tem desde o momento que ele chegou até o final, tem uma validade de 10 dias, então tu tem que ter uma estratégia para fazer com que esse produto saia em 10 dias, né? Então tem que montar a tua estratégia de venda e obviamente chegou o produto, tu vê a quantidade que tu vai receber e aí tu trabalha em cima de uma estratégia de venda para conseguir eliminar o estoque, vamos falar assim, né? Então a carne é um produto bem mais complicado, né? Mas assim, a gente, né, trabalhando, alinhando, a gente não, né, acaba não tendo quebra, perca, vamos falar assim, né? Então dificilmente a minha carne fica mais do que uma semana, a gente tem um giro muito grande nessa parte, então, e trabalhamos sempre com carnes fresquinhas, né? Segunda, quarta e sexta entrega, então a gente não tem problema de ter altos estoques e validades curtas, né, chegando próximo de vencer, vamos falar assim. E a qualidade é muito boa, né? Sim, com certeza, a gente preza pela qualidade, então esse é o grande diferencial, né? E agora falando sobre marketing, de onde vem as ideias dos seus vídeos? Contar alguma coisa sobre o teu marketing. Então, as ideias do vídeo justamente entrou muito, né, com aquilo que eu estava falando antes, né, que a gente precisava se destacar de alguma forma. Se a gente olhar a rede social há 2 anos atrás, aqui em Getúlio, zero. Ninguém explorava a rede social no comércio, né? Então, eu falei para a Jéssica, né, minha esposa, eu falei, a gente precisa ser conhecido. Eu não vou ser o maior mercado da cidade, não, jamais, nem quero ser o maior, mas eu vou ser o mercado mais conhecido da cidade, isso pode ter certeza. Então, a ideia foi de a gente tentar trabalhar vídeos, né, onde a gente conseguisse divulgar as ofertas de uma forma mais espontânea, não tão certinho, algo mais cômico, mais engraçado, enfim. Então essa foi a estratégia que a gente teve. Contanto que se eu pegar vídeos aqui lá do início, teve vídeo que não viralizou, teve vídeo que não deu em nada. Os 2 primeiros vídeos assim, foram vídeos que não tiveram a ascensão que eu imaginei que teria. Mas a partir do 3º vídeo, o negócio tomou uma forma tão grande, né? Eu até penso que talvez por ser os primeiros, o pessoal ainda não conhecia, exatamente, não conhecia, né? Então, a ideia foi simplesmente fazer com que as pessoas enxergassem a divulgação dos nossos produtos de forma diferente, né? Esse foi o principal motivo, né? A principal estratégia, no motivo, né? Para fazer com que o meu mercado fosse conhecido, né? Então, contanto que hoje, às vezes eu estou deitado na cama, passa gente na frente do mercado e grita, fala vizinho! Então ficou um negócio bem dinâmico, né? Então esse foi a nossa estratégia, de fazer com que o mercado fosse muito conhecido, né? E obviamente as pessoas virem conhecer, virem comprar. Então, e as ideias... As ideias, na verdade, às vezes eu estou sentado, estou pensando em alguma coisa, daí eu olho, isso aí pode dar um vídeo. Então, as ideias elas são bem aleatórias, na verdade, as ideias são todas minhas, né? Obviamente a gente vai aperfeiçoando o roteiro. Tem uma agência hoje que grava os meus vídeos e editam os meus vídeos, né? Todos eles são, né, gravados e editados por eles.
Mas as ideias partem todas de mim, né? Então, né, se vocês me perguntar, Rafa, de onde vem toda a criatividade, às vezes eu não sei, porque às vezes esse dia eu estava na fila lá esperando para renovar a habilitação e eu estava lá sem fazer nada, esperando, putz, eu olhei pro negócio, lembrei que poderia fazer alguma coisa, eu pego meu celular, vou lá e salvo, né? Então eu tenho já N ideias, assim, umas 10, 12, né, ideias já para frente, né, porque fica muito complexo, né, porque quando a gente vê só o vídeo lá prontinho, rodando na rede social, é fácil, mas você tem que perder não, você tem que ficar um dia praticamente tudo em cima disso. É um vídeo de 1 minuto, no máximo 2 minutos, né, mas aí tem toda a transição, onde vai, o que vai fazer, então é um negócio bem complexo. Mas as pessoas já esperam o vídeo já hoje, né? esperam. Elas já esperam sair para assistir, porque... Hoje, na verdade, como eu falei, tomou uma proporção tão grande que às vezes eu não consigo gravar toda semana o vídeo. Mas as pessoas chegam a me chamar no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, oi, o vídeo da semana, É engraçado, mas é assim que funciona. Ou quando eu estou no mercado, não teve vídeo na semana, as pessoas vão lá comprar, qual foi o vídeo, vizinho, da semana? A semana não teve, né? Então é bem interessante isso. Ô vizinho, e assim, a gente vai postar esse nosso primeiro podcast nas redes sociais, e as pessoas que não conhecem ainda, onde que elas podem, a gente está falando dos teus vídeos, né? Onde que elas podem achar esse material para assistir? Então, hoje eu trabalho praticamente com Instagram e com Facebook, né? São as minhas duas ferramentas, né, para divulgação, né? Então vocês podem acessar o Instagram lá do Mercado, que é @Mercado da Vizinhança, né? Mesma coisa no Facebook. Então são meus principais meios, né, de comunicação, né? O WhatsApp também tem, mas o que mais, né, a gente trabalha são, né, como eu falei, o Instagram e o Facebook, onde a gente tem vários seguidores, enfim, a gente trabalha toda a transição, toda a publicidade, a gente trabalha nessas redes sociais. Né? Show. E agora que você aprendeu bastante essas coisas, quais são os seus planos para o futuro? Talvez uma filial, uma hamburgueria, talvez, agora? Então, hamburgueria já está fora totalmente de cogitação, né? A gente tem sim ideia de abrir mais algumas filiais do Mercado da Vizinhança, né? Talvez uma ainda na própria cidade e outras, né, futuramente outras cidades, mas é um passo, né, um pouco mais distante, porque o investimento é alto, né? Então, mas a ideia é a gente ter mais uma loja em Presidente Getúlio. Sim, isso é fato, a gente vai daqui, sei lá, 2, 3, 4 anos, a gente tem um planejamento. Meu plano de negócio inicial visava ter 5 lojas. Então a primeira a gente conseguiu abrir, então agora o próximo passo vai ser conforme, né, a gente conseguir atingir números, faturamento, né? Então como eu falei, o investimento é alto, então não é tão simples assim, né? Demanda muita infraestrutura e, né, precisa ter uma infraestrutura bem interessante, ter uma estrutura legal para aí sim poder, né, abrir um novo negócio, né, um novo mercado. Eu acredito que como já está consolidado o nome, né, como já o pessoal da região já conhece, sim, né, pelos vídeos e tudo, a partir do momento que abrir, as pessoas já sabem, sim, né? Sim, já conhecem. Isso vai ser uma grande vantagem, né? Isso com certeza, né? Acho que as dificuldades talvez vão ser um pouquinho menores do que abrir pela primeira vez. Porque quando a gente abriu o mercado, eu não sabia se ia dar certo ou não no Rio Ferro, eu não sabia, né? Porque a gente também teve um desafio muito grande de trabalhar com produtos um pouco diferenciados, produtos que não são tão comuns de encontrar em qualquer supermercado, né? E como eu falei, aquele desafio de ter uma loja menor, um poder na época de compra um pouco menor, né? Então a gente não sabia se ia dar certo, mas, né, graças a Deus, graças aos nossos clientes, a gente conseguiu atingir o que a gente estava esperando, né? Então essa foi uma parte bem legal. Eu estou sim com agora um novo empreendimento, já está bem alinhado também, que vai ser bem voltado a chopp, né? Então vai ser tudo acaba em chopp, no vizinho, né? Os filhos acabam em chopp, mas enfim, agora a gente vai ter uma nova estrutura aí de distribuição de chopp aqui para todo o Alto Vale, né? Então a gente está
está finalizando alguns detalhes ainda, então a partir do ano que vem a gente vai ter esse novo empreendimento aí, bem voltado à cerveja artesanal, chopp artesanal, com a distribuição, né, para outras cidades e para a região, né? Então esse é um empreendimento que já a partir do ano que vem a gente já vai estar na ativa, né? A gente está finalizando estrutura, contratação de vendedores, enfim, né, para deixar tudo 100%. Então teremos grandes novidades aí pela Teremos frente. novidades, Ah, que bacana. Aproveitando o gancho ali do chopp, da onde saiu a ideia de fazer o chopp do vizinho, da vizinha? Então, a ideia do chopp, como eu sempre trabalhei muito, né, trabalhava com muitas marcas de chopp e né, eu fazia de conta como se aquela marca fosse em divulgar, em trabalhar, em poder comercializar e fazer o que toda cervejaria quer, grandes volumes de cerveja, né? Só que, pô, é bastante esforço para tu chegar nesse patamar, né? Então a gente tem hoje grandes volumes de venda de chopp, temos, né? Mas a ideia, né, começou a ver toda aquela movimentação de cerveja, você, pô, como eu já tenho uma figura, vamos chamar assim, uma figura pública, que é o vizinho, lá no mercado, por que não ter um chopp da marca do vizinho, né? Então, eu tenho boné do vizinho, tenho camiseta do vizinho, tenho não sei o que, tenho copo do vizinho, e por que não ter um chopp do vizinho, né? Então foi onde surgiu a ideia de poder trabalhar com a minha própria marca. Então, para ter um diferencial ainda maior, ter uma inovação ainda maior, né, em relação a demais, né? Então hoje a gente tem a nossa própria marca, né? Eu já tenho o chopp do vizinho aí há um ano e pouquinho. Eu tenho 2 anos de mercado, ainda tenho 1 ano já a nossa própria marca, né? Então aí corri atrás, fui registrar a marca, fui registrar o chopp, né? Então hoje a gente mudou bastante, né? Agora a gente chegou nesse rótulo aqui que é comemorativo da Copa do Mundo, né? Então a ideia basicamente foi essa, ter uma marca exclusiva para poder trabalhar, né? E querendo ou não, trabalhar com outras marcas já consolidadas, não é uma barreira, mas outros estabelecimentos também vendiam, né? Então, às vezes qualquer ação que tu fazia refletia na própria marca, né? Assim não, a marca é o chopp do vizinho, se eu quiser fazer qualquer coisa com a minha marca, o chopp do vizinho, a minha responsabilidade, eu posso fazer o que eu bem entender com a marca, né? Então essa foi a ideia. Então a gente começou com o chopp do vizinho, que é o Pilsen, e depois a gente lançou o chopp da vizinha, né? Que é o público feminino que gosta mais de chopp feminino e tal. Então a gente acabou, né, tendo essas 2 versões, né? Ambos levam eu no rótulo aqui, eu em versão feminina, né? E a gente tem os vídeos da vizinha também que fizeram sucesso. Também. A gente teve que achar uma forma de fazer essa transição aí também para o pessoal entender de onde que veio, enfim, né? Então, basicamente essa foi a ideia do negócio, né? E assim, eu posso dizer que como eu, professora, né, quase 40 anos consumidora, lembrando que os alunos não podem beber, né, eu gostaria de mais vídeos da vizinha. Tá bom, então. Porque a gente espera, porque é muito engraçado, né, a vizinha ela já é uma figura pra gente, né, nós mulheres, ela retrata, né, então é muito legal. Não sei se vocês lembram, né, que esse chopp foi lançado no Dia da Mulher, né? No Dia da Mulher, eu lembro. Eu lancei o chopp da vizinha, então essa foi inclusive a estratégia de lançar um produto mais voltado para o público feminino, né? E lançar no dia da mulher, então essa foi a ideia. E teve também o chopp de São João, né? É verdade, né? eu esqueci, Foi... o chopp de Quentão. De Quentão, verdade, que foi eu esqueci né, uma de remessa... comentar. Foi uma edição limitada, né? Para o inverno, era o chopp de Quentão, então a gente trabalhou ele mais no inverno. Como eu não tenho mais, eu acabei não trazendo, né? Eu guardei uma garrafa, mas não sei onde é que tá. Mas era então, muito bom. Então eu também tenho essa edição do chopp de Quentão, que também fez bastante sucesso. Foi bem, quem sabe pro verão não vem um chopinho de limão, assim, das mulheres, a gente tá né? pensando num chopp tropical, né? E olha, que legal. Tropical, bem verãozinho. Então, mas eu acho que como ficou agora muito próximo, acho que vai ficar pro ano que vem, tá? Legal. Já tem Gostei mais da um aí, ideia. né? Então a gente quer agradecer a tua presença, por contar um pouquinho da tua trajetória, da tua história e seria esse o nosso podcast por hoje. Não sei se quer falar alguma coisa. Rafa, assim, se tu fica à vontade, quiser de repente contar mais alguma coisa pra gente. Eu acho que de maneira assim,
contar alguma coisa ou não, eu acho que eu resumi bastante, né? Mas primeiramente agradecer, né, vocês pela oportunidade, né, e deixar uma mensagem para todos que vocês têm que acreditar nos sonhos de vocês, né? Que pode ser que daqui uma semana, um mês, você não consiga realizar. Então o sonho é curto, médio e longo prazo. Então tudo aquilo que você quer fazer, você tem que acreditar e ir até o final. Se você for até o final, com toda certeza você vai conseguir chegar onde você quer chegar. Então, esse é o recado que eu tenho para dar para todos aí. Show, eu também agradeço muito a tua presença. Vizinho, a gente sabe que o tempo geralmente é curto, final do ano Sim. As coisas acontecem, parece num ritmo mais rápido também. Né? Queria agradecer os alunos, né? Toda a turma que se comprometeu também com o podcast, a gente conseguiu finalizar para a gente, enquanto professor e estudantes, é um momento importante, porque é a nossa primeira formação de um podcast, né? Então a gente tem todas as barreiras possíveis, né? A falta de como a gente estava falando antes em off, a falta de um espaço ainda, né? Sem muito barulho, que a gente possa estar filmando. Agradecer ao Santo Antônio, né, colaborando com o espaço, que cedeu espaço para a gente estar fazendo esse nosso podcast, né, a direção, os professores que também eles não estão presentes aqui, mas que de alguma maneira auxiliaram, né, mas principalmente a Rafa, a família do Rafa, né, que a gente mora na mesma região, no mesmo bairro da escola, então a gente vê as crianças, né, passa lá, compra um chocolatinho, né, ou um lanchinho para trazer, enfim, a gente vê muito essa conexão muito forte com o nosso público, a nossa escola. Então a ideia de te convidar para vir aqui hoje, né, foi especialmente essa, porque existe essa ligação entre os alunos e o mercado da vizinhança, que pra gente não é só um mercado, né, pra gente é como já uma parte, uma extensão aqui da nossa família, né, vira e mexe, né, os alunos estão lá, a gente está lá e a gente entra, brinca, né, o pessoal que trabalha lá sempre motivado, alegre, contente, sempre feliz, então a gente também fica feliz, a gente fica feliz com o teu crescimento aqui na região, né, e a gente espera que sim, que vocês consigam realizar também todas as etapas de vocês, né, e que cresçam e que consigam as metas, porque para a gente também é importante, né, na nossa região, no nosso bairro, enfim, na nossa cidade, né, e até com os vídeos levar o nome da nossa cidade, né, na extensão de só Presidente Getúlio, porque o pessoal da região já conhece o vizinho, né, então assim, a gente acaba, né, de alguma maneira também levando o nome de Presidente Getúlio um pouco além, né, então isso que é importante. Foi legal, isso que você comentou de ser uma extensão, que está todo mundo lá no mercado, então até essa foi a questão de quando eu criei a marca, Mercado da Vizinhança, era esse tipo de conexão que eu queria ter com as pessoas, né? Porque na época eu lembro, até brinco, né, com o pessoal quando a gente estava construindo a marca, e eu lembrei de quando um vizinho está precisando de alguma coisa, faltou um açúcar, tu vai lá e pede emprestado pro vizinho. Então foi esse tipo de conexão que eu queria realmente ter com os nossos clientes, ter, né, um contato muito direto, ser muito próximo, né? Por isso que o nome do mercado é Mercado da Vizinhança, né? Por ter essa proximidade com as pessoas, né? E eu garanto que o pessoal na rua não te chama de Rafa, não, né? Ninguém. E de vizinho. Só vizinho. Porque já ficou marcado, né? Isso aí. Certo, então, Rafa, a gente te agradece muito, obrigada, alunos, por este momento, tá? Nosso primeiro podcast, então a gente finaliza agradecendo muito a tua presença, agradecendo todos e que tenhamos, então, bons rumos para a nossa vida aí no futuro, certo? Muito obrigada.